Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 30 de junho. Nos estúdios Silvana e José. Um bom dia a você, uma boa quarta-feira, céu azul hoje na cidade do Vaticano. A temperatura nesse momento no pátio interno em torno dos 26, 27 graus, temperatura que deverá subir a mais de 31 graus no dia de hoje. Uma saudação a todas as emissoras de rádio, de televisão que a partir deste momento estarão coligadas conosco e a você através das nossas redes sociais. Um bom dia mais uma vez a você. Uma saudação a todos os nossos amigos também dos países lusófonos que se encontram nesse momento conosco para mais esse momento da catequese do Papa Francisco no âmbito da audiência geral. Francisco chegou cerca de 20 minutos atrás, está girando por entre os fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo, conversando, assinando livros, abençoando. É um momento em que o Papa, vamos dizer, recarrega um pouco as suas baterias no encontro face a face com os fiéis. E são muitos os fiéis, são cerca de 200, 250. Essa é a possibilidade que nós temos dentro do Pátio San Damaso, esperando, quem sabe, no mês de agosto, que a realização da audiência seja em outro lugar. Recordando também que durante o mês de julho nós não teremos as audiências gerais com o Santo Padre. O Papa faz uma pausa nas audiências públicas, teremos todos os domingos o Ângelus, mas as audiências gerais nós não teremos. O Papa vai dar continuidade no dia de hoje à sua catequese sobre a carta aos Gálatas. Segunda catequese, semana passada nós tivemos uma introdução que o Santo Padre fez à carta aos Gálatas e hoje a temática é Paulo, o verdadeiro apóstolo. Vamos aguardar então as palavras do nosso Papa Francisco, que continua animadamente conversando com os jovens, com os idosos, com as crianças. É um momento particular, como nós dissemos, na quarta-feira. E ontem, dia de São Pedro e São Paulo, os padroeiros da cidade de Roma, ontem foi feriado, tanto no Vaticano quanto em Roma, não em toda a Itália, naturalmente, mas é um momento em que Roma para homenagear os seus padroeiros. E o Papa rezou ontem a Santa Missa, na parte da manhã, com a bênção dos palhos. 34 novos arcebispos foram nomeados no último ano, entre os quais 4 brasileiros. Recordamos que o palio vai ser entregue para os arcebispos nas suas respectivas arquidioceses. Né? O Papa não impõe mais o palio como nós tínhamos antigamente, né? Uma cerimônia, mas sim o Papa, recordamos, ele faz a bênção, né? Dá a bênção aos pálios, e são os núncios apostólicos depois que irão impor o pálio diante dos fiéis das arquidioceses. Dos 34 novos arcebispos, 4 são brasileiros. Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís do Maranhão, Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Dom Severino Classen, arcebispo de Maringá, no Paraná, e Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. E por causa da pandemia, na celebração de ontem estavam presentes apenas 12 arcebispos representando todos os demais. Nenhum brasileiro estava presente justamente por causa da pandemia, a dificuldade de se locomover. Na homilia, o Papa recordou que o palio é sinal de unidade com Pedro, que recorda a missão do pastor que dá a vida pelo rebanho. Né? Aquela estola branca que coloca
né, nos ombros, e então recorda a missão do pastor que dá vida pelo seu rebanho. O Papa, já no início da sua homilia, convidou a observar de perto Pedro e Paulo, né, duas testemunhas da fé, pois no centro de sua história, de cada um deles, não está a própria destreza, mas sim o encontro com Cristo que lhes mudou a vida. Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram libertados. Isso é importante, né? Primeiro se libertaram para depois libertar os demais, vamos dizer assim, né? Para poder ir a cumprir a sua missão. Depois, já no Ângelus, o Papa encorajou a seguir o testemunho de vida de Pedro e Paulo, reforçando a mensagem que ele deu durante a missa da solenidade dos apóstolos. Vamos, disse o Papa, abandonar as nossas máscaras, renunciar às meias medidas, às desculpas que nos tornam mornos e medíocres. O pedido do Papa, assim, para nos colocarmos em jogo, com transparência, fazendo uma igreja mais próxima ao povo, profética e missionária. Papa, mais uma vez, dedicando a sua mensagem, a sua locução que precedeu a oração mariana do Ângelus, à solenidade de Pedro e Paulo. E olhando justamente para a vida de Pedro e Paulo, através do Evangelho, disse o Papa, Francisco nos dirigiu uma provocação feita pelo próprio Jesus aos discípulos. Quem dizem as pessoas que eu sou? E quem sou eu para ti? A primeira questão tratava-se de uma sondagem, né, para descobrir quais eram as opiniões sobre Cristo e a fama de que gozava. Mas a notoriedade não interessa a Jesus, disse ainda o Papa. Por isso, da importância de conseguir reconhecer a diferença fundamental da vida cristã, para não se limitar à segunda pergunta sobre as opiniões dos outros e falando de Jesus, mas entrando em relação com ele, ou seja, falando com Jesus, como testemunharam Pedro e Paulo. Santos que nós celebramos ontem fizeram esta passagem, tornando-se testemunhas. Não eram admiradores, mas imitadores de Jesus. Não eram espectadores, mas protagonistas do Evangelho. Não acreditavam em palavras, mas nos atos. Pedro não falou de missão. Ele era pescador de homens. Paulo não escreveu livros eruditos, mas cartas vivas enquanto viajava e testemunhava. Ambos gastaram, disse o Papa, a vida, né? Gastaram a vida pelo Senhor e pelos irmãos. Que bonita mensagem, né, que o Papa nos deu no dia de ontem. E o Papa também recordou ontem os 70 anos de sacerdócio de Bento XVI. Exatamente 70 anos, Josef Ratzinger foi ordenado sacerdote. O Papa fez ontem, então, após o Ângelus, o agradecimento ao pai e irmão, como ele disse, o contemplativo que reza pela igreja no mosteiro onde vive, aqui no Vaticano. Portanto, o Papa saudou com muito afeto os 70 anos da ordenação sacerdotal do Papa Emérito Bento XVI. Ele foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1951. O Papa, nesse momento, conclui a sua passagem por entre esse corredor, por entre os fiéis e peregrinos, e dá início à audiência geral, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor, então, a acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia com voi. Agora vamos ouvir a carta de São Paulo aos Apóstolos, a leitura que nós temos sempre no início da audiência de todas as semanas. Primeiramente em italiano. Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo. Ma Dio,
che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos a leitura em inglês, Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, primeiro 1:13, 15, 16. Envoyé non pas par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Parole du Seigneur. Agora teremos a leitura em inglês e, na sequência, em alemão. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. But he who had set me apart before I was born and had called me through his grace was pleased to reveal his Son to me in order that I might preach him among the Gentiles. The word of the Lord. Teremos a leitura agora em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Paulus, zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Gott aber, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel es, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, a leitura será em espanhol e depois em português. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por mediación de Jesucristo y de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con saña a la iglesia de Dios y la devastaba. Pero Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los gentiles. Palavra de Deus. Agora a leitura em português. Leitura Monsenhor da Ferreira. carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e procurava devastá-la. Mas a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como Evangelho entre os gentios. Palavra do Senhor. Teremos a leitura agora em árabe e depois a última em polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. من بولس وهو رسول لا من قبل الناس ولا بمشيئة إنسان بل بمشيئة يسوع المسيح
والله الآب الذي أقامه من بين الأموات فقد سمعتم بسيرة الماضية في ملة اليهود إذ كنت أضطهد كنيسة الله غاية الاضطهاد وأحاول تدميرها، ولكن لما حسن لدى الله الذي أفردني مذ كنت في بطن أمي ودعاني بنعمته أن يكشف لي ابنه لأبشر به بين الوثنيين. كلام الرب. A última leitura em polonês, essas são as línguas tradicionais da audiência geral das quartas-feiras. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, abym objawił Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom. Oto Słowo Boże. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, essa série de catequese que está dedicando a carta aos Gálatas. Essa segunda catequese tem a temática Paulo, verdadeiro apóstolo. O Papa fará naturalmente a catequese em italiano. Depois, nas respectivas línguas, teremos a síntese. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Inicia Papa Francisco. Ci addentriamo poco alla volta nella lettera ai Galati. Estamos entrando um pouco de cada vez na carta aos Gálatas. Vimos que esses cristãos se encontram em conflito sobre como viver a fé. O apóstolo Paulo começa sua carta recordando-lhes as suas relações passadas, o seu mal-estar pela distância e o amor imutável que sente por cada um deles. Não deixa, contudo, de assinalar a sua preocupação de que os Gálatas devem seguir o caminho certo. É a preocupação de um pai que gerou comunidades na fé. A sua intenção é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do Evangelho que os Gálatas receberam da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. E isso é o princípio. Reafirmar a novidade do Evangelho. Aquilo que os Gálatas receberam dele. Descobrimos imediatamente que Paulo é um profundo conhecedor do mistério de Cristo. Desde o início da sua carta, ele não segue os argumentos baixos utilizados pelos seus opositores. O apóstolo voa alto e também nos indica como agir quando surgem conflitos dentro da comunidade. Apenas no final da carta, de fato, é explicitado que o cerne da diatriba suscitada é o da circuncisão. Portanto, a principal tradição judaica. Paulo opta por ir mais fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos, que é uma parte integrante do mesmo. Ele não se detém na superfície dos problemas, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude a pensar que todos podemos concordar com um compromisso. Paulo ama Jesus e sabe que Jesus não é um Deus, um homem de compromisso. Não é assim que funciona com o Evangelho. E o apóstolo escolheu seguir o caminho mais exigente. E escreve assim: é, porventura, o favor dos homens que eu procuro,
ou de Deus. Ele procura fazer a paz com todos. Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história da sua vocação e conversão, que coincidiu com o aparecimento do Cristo ressuscitado durante a viagem a Damasco. É interessante notar o que ele diz sobre a sua vida antes deste acontecimento. E diz assim da sua vida precedente: com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava, e cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo ousa dizer que ultrapassou todos no judaísmo. Era um verdadeiro fariseu zeloso, irrepreensível na justiça que vem da obediência da lei. Por 2 vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais e um crente firme na lei. Essa é a história de Paulo. Por um lado, insiste em sublinhar que perseguiu ferozmente a igreja e que foi um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Ele não poupa adjetivos, ele mesmo se qualifica dessa maneira. Por outro lado, sublinha a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou a experimentar uma transformação radical, bem conhecida por todos. Escreve: eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judeia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora combatia. Se converteu, mudou. Paulo evidencia, assim, a verdade da sua vocação através do contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a tornar-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vemos que Paulo é livre para anunciar o Evangelho e para confessar os pecados. Eu era assim. A verdade é que dá liberdade do coração. Pensando nessa sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo. Desde criança fora educado para ser um observador irrepreensível da lei mosaica. E as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos de Cristo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho, que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor. Tocamo-lo com as nossas mãos todos os dias, mas especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou na nossa vida. Ter fixo no coração e na mente aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quantas vezes, perante as grandes obras do Senhor, vem espontaneamente à mente a pergunta: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil e fraca, para realizar a sua vontade? E, no entanto, não há nada de casual, porque tudo foi preparado no desígnio de Deus. Ele tece a nossa história
a história de cada um de nós. Ele tece a nossa história. E se correspondermos com confiança ao seu plano de salvação, vamos nos aperceber disso. A chamada envolve sempre uma missão à qual estamos destinados. Por isso, é-nos pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que nos envia e apoia com a sua graça. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemos-nos conduzir por esta consciência. O primado da graça transforma a existência e torna-a digna de ser colocada ao serviço do Evangelho. O primado da graça cobre todos os pecados, muda o coração, muda a vida, nos faz ver estradas novas. Não vamos esquecer disso. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese de hoje. Teremos agora a síntese da catequese em várias línguas, as línguas tradicionais, recordamos, da quarta-feira, iniciando pelo francês. E depois o Papa irá saudar os peregrinos em língua francesa. O Papa, como dissemos, dedica uma série de catequeses à carta aos Gálatas. Semana passada tivemos a introdução e agora temos a segunda catequese. Paulo, verdadeiro apóstolo. O Papa recordava que estamos entrando aos poucos, no conteúdo da carta aos Gálatas. O Papa recordava que vimos que esses cristãos estavam em conflito sobre como viver a fé, como muitas de nossas comunidades às vezes. E o apóstolo Paulo começa então a sua carta recordando-lhes as suas relações passadas. Fala dele mesmo, o seu mal-estar pela distância, e o amor imutável que ele sente por cada um deles. Fala para eles, mas não deixa também de assinalar a sua preocupação, aquela preocupação de pai, de que os Gálatas devem seguir o caminho certo. É a preocupação de um pai que gerou comunidades na fé. Gerou essas comunidades e não as abandona, está sempre em sintonia com elas, se preocupa com elas. E a intenção de Paulo é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do Evangelho. Aquela novidade que os Gálatas receberam através das palavras de Paulo, da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. Reafirmar, recordava mais uma vez Papa Francisco, reafirmar a novidade do Evangelho. Aquela novidade que receberam através da boca de Paulo, através da sua pregação. E, através dessa novidade, construir a verdadeira identidade. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. All'inizio di questo periodo di riposo e di ferie, prendiamoci il tempo per esaminare la nostra vita, per vedere le tracce della presenza di Dio che non cessa di guidarci. Buona estate a tutti e che Dio vi benedica. O Papa saudou então cordialmente os peregrinos de língua francesa. No início desse período de repouso e de férias, disse o Papa, vamos tomar tempo para examinar a nossa vida, para ver os traços da presença de Deus que não cessa de nos guiar. Bom verão a todos e que Deus os abençoe. Recordamos que nós iniciamos aqui no Hemisfério Norte o período do verão, portanto, período também
das férias, enquanto nós, no Brasil, principalmente, estamos vivendo o inverno. Inverno, podemos dizer, nesses dias muito rigoroso. Próxima síntese será em inglês e a saudação depois do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Papa, na sua catequese, nos recordava que descobrimos que Paulo é um profundo conhecedor do mistério de Cristo. Porque, falando da carta aos Gálatas, desde o início da sua carta, ele não segue os argumentos baixos utilizados pelos seus opositores, mas esse apóstolo voa alto. Também nos indica, recordava Francisco, como agir quando surgem conflitos dentro da comunidade. Apenas no final da carta, de fato, é explicitado que o cerne da diatriba suscitada é a questão da circuncisão. Portanto, é a principal tradição judaica. E Paulo opta, inclusive, para ir mais fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos, que é uma parte integrante do mesmo. Ele não se detém na superfície dos problemas, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude a pensar que todos podemos concordar com o compromisso. E recordava, Jesus não é um homem de compromisso. Não é assim que funciona com o Evangelho. E o apóstolo escolheu seguir um caminho mais exigente. Saudação do Papa aos fiéis de língua inglesa. Auguro che le prossime vacanze estive siano un momento di ristoro e di rinnovamento spirituale per voi e per le vostre famiglie. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Santo Padre saúda todos os fiéis de língua inglesa. Faço votos que as próximas férias de verão sejam um momento de restauração e de renovação espiritual para vocês e suas famílias. Sobre todos vocês, invoco a alegria e a paz do Senhor. Deus os abençoe. Saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Agora teremos a síntese em alemão e, na sequência, será o espanhol. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 30 de junho. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Paulo, recordamos ainda as palavras aos Gálatas, quando ele escreve: é porventura a favor dos homens que eu procuro, ou é de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Está lá em Gálatas 1:10. Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história da sua vocação e conversão. Nós sabemos da sua conversão, da sua vocação, através das próprias palavras de Paulo. Angesichts dieses Streits widersteht Paulus der Versuchung, seine Gemeinden durch Pois é interessante notar, porque esta vocação e conversão coincide, recordamos mais uma vez, com o aparecimento do Cristo ressuscitado durante a viagem de Paulo a Damasco. E é interessante então notar que ele diz o que ele diz sobre a sua vida antes desse acontecimento. Palavras de Paulo: com que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava. Excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Papa Francisco nos recorda que
Paulo ousa dizer que ultrapassou todos no judaísmo. Era, como podemos dizer, um verdadeiro fariseu zeloso, irrepreensível na justiça, que vem da observância da lei. E por 2 vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais e um crente firme na fé, na lei. Saudação do Papa aos nossos irmãos alemães. Dei primi martiri della Chiesa romana che testimoniarono la fede cristiana con l'offerta della loro vita. Il Signore conceda anche a noi la grazia di sostenere con coraggio e fermezza la fede tramandandoci dagli Apostoli e dai Santi. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Papa saúde os irmãos e irmãs em língua alemã. Hoje celebramos a festa dos primeiros mártires da Igreja Romana que testemunharam a fé cristã com a oferta da sua vida. O Senhor conceda também a nós a graça de apoiar com coragem e firmeza a fé que foi transmitida pelos apóstolos e pelos santos. Agora teremos a síntese em espanhol e, como já é tradição todas as semanas, é o próprio Santo Padre que nos traz a síntese na sua língua mãe. E depois teremos a síntese em português. Monsenhor Ferreira que irá nos trazer a síntese e a saudação primeiramente aos fiéis de língua espanhola e depois também aos fiéis de língua portuguesa. Uma saudação que o Papa irá dirigir a todos nós. Presença de muitos fiéis e peregrinos e muitos brasileiros, inclusive com a bandeira do Brasil. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. É sempre uma alegria poder ouvir o Santo Padre dirigindo-se também aos fiéis de língua espanhola. Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestras consideraciones sobre la carta a los Gálatas. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia con la preocupación de un padre, consciente de que están en conflicto sobre el modo de vivir la fe. Para ayudarlos, el apóstol, conocedor del misterio de Cristo, no se queda en la superficie, sino que va a lo esencial. Les recuerda sus orígenes, cuando recibieron el Evangelio por medio de su preocupación y conocieron al Señor, el único que da vida verdadera. Pablo también les comparte su propio testimonio, recordando la historia de su vocación y de su conversión. Quiere dejar en claro que Dios no lo llamó porque Él lo mereciera, sino por pura gratuidad y misericordia. El apóstol también describe con elocuencia el contraste de su vida, en el que pasó de ser perseguidor de los cristianos a convertirse en discípulo de Jesucristo. Dios lo llamó por medio de su gracia y le reveló a su Hijo, dándole la misión de anunciarlo a todas las gentes. Y al final de la carta se explica que el núcleo de la discusión entre los Gálatas era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdaderamente está en juego no es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. El apóstol nos enseña también a nosotros a volar alto y nos indica cómo comportarnos cuando surgen problemas en la comunidad eclesial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Son bastantes hoy aquí. Saúda também os muitos espanhóis que estão presentes na audiência. Com seus seminaristas. Pidamos al Señor que nos ayude a tener presente su paso en nuestra vida y a responder con disponibilidad y confianza a la vocación recibida, sabiendo que es Él mismo
quien nos llama, nos sostiene con su gracia y nos envía a los hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Assim conclui Papa Francisco a sua síntese em espanhol da sua catequese. Agora vamos ao português. Monsenhor Ferreira. Presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que é um verdadeiro apóstolo, não por mérito próprio, mas por chamamento de Deus, e mostra a verdade da sua vocação através de um contraste impressionante que marca a sua vida. De perseguidor que era dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei de Moisés, foi chamado a tornar-se apóstolo precisamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo que combatia. Ao narrar esta inversão de rumo na sua vida, o próprio Paulo se maravilha e confessa a Deus a sua gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que ele poderia ter sido tudo menos apóstolo. Desde pequeno fora educado para ser um observante irrepreensível da lei de Moisés. E as circunstâncias tinham-no levado a combater os discípulos de Cristo. Mas aconteceu algo de inesperado. Deus, com a sua graça, revelara-lhe o seu Filho, morto e ressuscitado, para que se tornasse seu arauto no meio dos gentios. Como são imprescrutáveis os caminhos do Senhor. Constatamo-lo todos os dias, mas vemo-lo sobretudo no momento em que o Senhor nos chamou. Não devemos jamais esquecer o período e o modo como Deus entrou na nossa vida. Havemos de conservar vivo no coração e na mente aquele encontro com a graça em que Deus mudou a nossa vida. À vista da obra do Senhor, quantas vezes nos apetece perguntar: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa fraca e débil como eu, para cumprir a sua vontade? E todavia não aconteceu por acaso. Tudo estava previsto nos desígnios de Deus. Se correspondermos confiadamente ao seu plano de salvação, dar-nos-emos conta de como Ele tece a nossa história. A vocação tem sempre em vista uma missão, para que fomos destinados. Daí a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese e affido alla Vergine Maria i vostri cuori e i vostri passi. Vi incoraggio a scommettere sui grandi ideali di servizio che allargano il cuore e rendono fecondi i vostri talenti. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa e confio à Virgem Maria os vossos corações e os vossos passos. E encorajo-vos a apostar em ideais grandes de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. A saudação do Papa Francisco aos fiéis de língua portuguesa.
confiando todos à Virgem Maria, os nossos corações e os nossos passos. Encorajo-vos, disse Papa Francisco, a apostar em ideais grandes de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. E o Papa concede a bênção a todos nós e aos nossos entes queridos. Na sequência agora temos a síntese em árabe, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Recordando ainda as palavras do Santo Padre na sua catequese, depois de recordar um pouco a história de Paulo, ele mesmo conta, na sua carta aos Gálatas, que ele era uma pessoa extremamente zelosa das tradições dos seus pais e por 2 vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais. É um crente firme na lei. Insiste também em sublinhar que perseguiu ferozmente a igreja. Foi um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Está lá escrito na primeira carta a Timóteo. Quer dizer, o Papa recordava, não poupa adjetivos para si mesmo, né? Mas depois sublinha também a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou então a experimentar uma transformação radical e que todos nós bem conhecemos. Paulo escreve: eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. Paulo evidencia assim o que? A verdade da sua vocação. A verdade da sua vocação através daquele contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. E qual é esse contraste? De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as leis e a tradição, recordamos, ele era perseguidor. Ele tinha sido chamado a tornar-se apóstolo, desta vez para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. De perseguidor dos cristãos, torna-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Cristo. E agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba, cari ragazzi, giovani e studenti che avete terminato l'anno scolastico e che in questi giorni avete iniziato le vacanze estive. Vi invito attraverso le attività estive a continuare la preghiera e ad imitare le qualità del giovane Gesù e a diffondere la sua luce e la sua pace. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe, queridos jovens, estudantes que terminaram o ano escolar e que nesses dias iniciaram as férias de verão. Convido todos vocês, através das atividades estivas, a continuarem a oração e a imitar as qualidades do jovem Jesus e a difundir a sua luz e a sua paz. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Saudação do Papa, então, aos fiéis de língua árabe. Agora teremos a síntese em polonês, a última síntese das línguas tradicionais que nós temos na quarta-feira, que recordamos mais uma vez, é o italiano, francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e
polonês. E a saudação também do Santo Padre aos nossos irmãos poloneses. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral do Papa Francisco. Recordamos, durante o mês de julho não teremos as audiências. Voltando ainda às palavras do Santo Padre, quando Paulo evidencia a sua vocação e aquele contraste, com a sua vida anterior de perseguidor de cristãos, agora é um apóstolo que anuncia o Evangelho de Jesus. E pensando nessa história, na sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão, recordava o Papa Francisco. Como se quisesse dizer, então, aos Gálatas, nessa carta que ele escreve aos Gálatas, que podia ter sido tudo menos apóstolo, né? Porque desde criança ele foi educado para ser um observador irrepreensível da lei mosaica. E as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos de Cristo. Conhecemos muito bem, né? Desse perseguidor dos cristãos. No entanto, algo inesperado acontece na vida de Paulo. Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Como nós dizemos, né? Paulo caiu do cavalo, recordamos, estava indo em direção a Damasco, quando aparece Jesus e faz a fatídica pergunta: Paulo, por que me persegues? Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor. Tocamo-lo com as nossas mãos todos os dias, disse Francisco, mas especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou na nossa vida. Ter fixo no coração e na mente aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quando Deus mudou a nossa existência. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi e particolarmente le suore della congregazione di Santa Elisabetta. Ieri abbiamo celebrato la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, testimoni fedeli del Vangelo fino alla morte. Sono un esempio eloquente di come la grazia di Dio può agire nella vita umana e nella storia della Chiesa. Auguro a tutti voi che il riposo estivo diventi un tempo privilegiato per riscoprire la presenza delle grandi opere del Signore nella vostra vita. Vi benedico di cuore. A saudação, então, do Santo Padre aos poloneses, particularmente, disse o Papa, às irmãs da congregação de Santa Isabel. Ontem celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, testemunhas fiéis do Evangelho até a morte. Eles são um exemplo eloquente de como a graça de Deus pode agir na vida humana e na história da Igreja. Faço votos a todos vocês que o repouso de verão torne-se um tempo privilegiado para redescobrir a presença de grandes obras do Senhor na nossa vida. Abençoo todos vocês de coração. Agora teremos a última. Temos ainda a presença dos eslovenos, que se fazem presente com uma peregrinação. Temos muitas vezes estas saudações que o Santo Padre faz, acrescentando justamente a presença deles na sua audiência geral, recordando sempre
aqueles avisos, aquelas intenções que se façamos de rezar também pelo Santo Padre. Saúdo com afeto os fiéis eslovacos. Particularmente os participantes da peregrinação de agradecimento, de ação de graças da eparquia de Košice, que estão aqui, que celebra 350 anos das lágrimas milagrosas de Nossa Senhora de Milosov, guiados pelo arcebispo local. Irmãos e irmãs, essa celebração da Mãe de Deus renove no povo de vocês a fé e o sentido vivo da sua intercessão no seu caminho. A todos de coração. Saúdo todos vocês e os seus entes queridos na pátria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora temos a tradução em eslovaco para os fiéis presentes, aqueles que estão coligados através do rádio, da televisão e também das redes sociais. Como já é tradição, também teremos a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana que estão presentes nesta audiência. Recordamos mais uma vez a saudação que fez Papa Francisco a todos os fiéis de língua portuguesa, confiando à Virgem Maria os nossos corações e os nossos passos. Padre Santo. Agora, em italiano se repete também, os peregrinos de língua italiana se fazem presentes, exprimindo também a sua devoção e as suas orações, que acompanham com grande devoção o ministério, o seu grande ministério universal. A audiência, como ouvimos, se conclui com o canto do Pai Nosso em latim, ao final do qual o Papa concede a todos nós a sua bênção apostólica, que é extensiva a todos os nossos entes queridos, às crianças, aos idosos, aos enfermos. O Papa também abençoa todos os objetos de devoção que cada um traz consigo. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, diz Papa Francisco. Em particular, saúdo os jovens da profissão de fé das paróquias de Monte Solaro, Carimati e Novedrati. Faço votos que o período de verão seja ocasião para aprofundar a própria relação com Deus e segui-lo mais livremente no caminho dos seus mandamentos. Aqui no Vaticano, há tanta variedade de pessoas. Os padres cardeais, as irmãs que trabalham, tantos leigos, tantos. E hoje gostaria de me deter para agradecer um leigo que hoje se aposenta, Renzo Cecchi. Ele começou a trabalhar com 14 anos. Vinha de bicicleta. Hoje, ele era o motorista do Papa. Uma saudação ao Renzo, pela sua fidelidade. E uma daquelas pessoas que leva avante a igreja com o seu trabalho, com a sua benevolência e com a sua oração. Obrigado, agradeço muito ele e aproveito a oportunidade para agradecer todos os leigos que trabalham conosco no Vaticano. Aí está Renzo, que hoje se aposenta. Meu pensamento vai também aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados.
Ontem celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O exemplo e a constante proteção destas colunas da igreja apoiem cada um de vocês no esforço de seguir Cristo. A todos, a minha bênção. E agora vamos então cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Sit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência de hoje, recordando que no mês de julho não teremos audiência geral. Portanto, voltaremos no mês de agosto. E terminamos com a palavra do Papa Francisco a todos nós, falando da vocação. A vocação tem sempre em vista uma missão para que fomos destinados. Daí, então, a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. A todos, nosso abraço, nosso carinho, desejando a todos ainda uma boa semana. Voltaremos então no mês de agosto. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.